Olá, colega de profissão, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Como elaborar um ótimo planejamento tributário, né? Hoje, né, a gente vai tratar aí nessa aula alguns exercícios, né, de fixação, né, algumas dicas aí a respeito de alguns regimes tributários, né, para fixar mais aí do que a gente já vinha falando, né, um pouquinho de toda a parte teórica, né, que a gente tratou nas duas primeiras aulas, tá ok? Então, recomendo aí, né, que você já ative esse modo aula, né, fala aí para quem tiver do seu lado aí, fala que você está fazendo curso, fala que vai assistir uma aula ao vivo, né, que não pode perder. Então realmente se concentre, né, porque geralmente essas aulas que eu estou passando dessa série, né, demora um pouco, né, 25, quase 30 minutos aí de aula. Então recomendo que você se ajeite, pegue o seu caderno, sua água aí, que vamos realmente começar uma aula muito boa hoje. Tá ok? Com alguns exercícios que realmente vai fixar mais ainda o que eu já vinha falando para vocês, tá ok? E a gente demorou um pouquinho, né, para trazer mais essa aula para vocês, né, devido a alguns contratempos, né, que vim passando, mas vamos continuando, que à medida do tempo vai dando tudo certo, tá ok? Então vamos lá começar. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês, para ficar bem legal. E vamos revisar o primeiro, né, um pouquinho, né, que a gente tratou, né, na primeira aula, na segunda. Até recomendo, né, para vocês que não assistiram, né, as primeiras aulas, né, recomendo que assistam, né, tirem um tempinho aí, né, para revisar, principalmente a aula 2, né. A primeira realmente foi só para eu trazer alguns conceitos, né, que a gente ia tratar, mas principalmente a parte 2 que a gente começa para valer mesmo, tá ok? E parte 1, né, eu perguntei, né, já fiz uma pergunta para vocês, que será que realmente, né, sabe fazer um ótimo planejamento tributário, né? Será que é só ver o enquadramento da empresa, né? Se é do simples, se é do presumido, se é do real, né? Como é que você está fazendo essa tratativa, né? E vimos também as etapas do planejamento, né? Levantamento da informação, né? Avaliação da empresa, conhecendo os tributos, verificando incentivos, onde você pode estar buscando ajuda, mais informações e, claro, simulação, né? Faça muito simulação mesmo para realmente ter realmente um ótimo planejamento, tá ok? E como eu falei também, né, que todo final de vídeo vou tentar trazer para vocês dicas de especialistas, professores, contadores da área que já utilizam muito tempo no planejamento, né, que faz bem essa tratativa, né, faz bem essa análise, né. No primeiro a gente trouxe uma dica de um especialista que é com o professor Felipe Guerra, né, ele é um exemplificado muito boa para a gente, muito bacana. Volta na veja, foi bem no finalzinho, se quiser já pular para o final para ver a dica dele sem problema. E na parte 2, né, a gente trouxe alguns conceitos teóricos, né, eu sei que às vezes é um pouquinho chato nessa parte de teoria não, mas para vocês conseguirem entender o resto da série, tem que ter uma noção mesmo da parte teórica, não adianta, né, você tem que ter esse conhecimento, né, uma base legal. E a gente vimos, né, o que é o planejamento tributário, né, que é uma forma legal e lícita, né, para se pagar menos impostos, né, por que você precisa planejar, quais condições necessárias, né, vimos que o contador ele precisa aplicar todos os seus conhecimentos, né, sobre a legislação do tributo, né, vimos alguns conceitos de elisão fiscal, evasão, né, quais os requisitos o contador precisa atingir para executar um planejamento com excelência, né, vimos que tem que conhecer todas as opções de regime tributário, conhecer todas as situações em que é possível diferimento do imposto, né? Eu até deixei de vermelho aí, né, que é para ficar atento às mudanças nas normas, né, a legislação, né, que eu gosto de ficar pegando no pé de vocês aqui, puxando a orelha, né, que eu sempre falo, gente, vamos se atualizar, busque mais informações, reveze um tempinho aí para você estudar, para você buscar conhecimento, né, que é sempre bom para você ter autoridade no assunto, para você ter firmeza do que você está falando. Né, quando o cliente perguntar, você responder de bate-pronto mesmo, tá ok? E tivemos também a dica de um contador, né, que ele explicando como é que ele faz no escritório dele, né, para fazer o levantamento do planejamento tributário, né, ele contou um caso também que ele teve um sucesso de redução tributária do ICMS, bem bacana, né? Vou deixar aqui na descrição, né, as duas aulas, né, você está olhando, que não viu, né, revise essas duas aulas para a gente estar continuando com a parte 3, tá ok? Então, de cara, já vamos lá para um exercício, né? Cálculo do lucro presumido, né?
para vocês terem uma noção como é que é esse cálculo, tá ok? Vamos fazer aqui bem simples, né? Realmente nada muito complexo, né? Para realmente entender como é que funciona, tá ok? Então aí no exemplo, né? Ele pede para calcular imposto de renda devido por empresa pessoa jurídica, optante pela tributação com base no lucro presumido, que no primeiro trimestre do ano apresentou os seguintes dados em seus registros, né? Auferiu receita com vendas de mercadorias no valor total de 407.500, né? Receita com prestação de serviço 28.500, rendimento de aplicação financeira 3.325, né? E teve também o imposto retido sobre essas aplicações 665, e teve também vendas de bens, né? Do ativo permanente, né? Que deu ganho de capital de 8.550. Eu vou mostrar para vocês aqui na planilha como ficaria esse cálculo, tá ok? Então eu tenho uma planilha aqui que eu uso, né? Bem simples, realmente só para conferir com o sistema, né? Que esse aqui também você joga tudo no sistema, o sistema também faz o cálculo, mas eu gosto de fazer também na planilha para confrontar. Então vamos aqui no demonstrativo, tá ok? Vamos concentrar aqui na coluna F aqui, que é no primeiro trimestre, para ficar mais fácil para vocês. Então a gente viu, né, que teve a receita, né, faturado de comércio, 427.500, teve a receita de serviço, 28.500, tá? Aqui deu no total 456.000, tá ok? Então aqui eu separei, tá? Aí começa as bases de presunção, tá ok? Para vocês começarem a entender. Para serviço, tá? IR contribuição, tirei a mesma alíquota, 32% sobre o faturamento do serviço, tá ok? Como vocês estão vendo aqui, 32%. Então eu fiz o cálculo aqui, tá vendo? 28.500 vezes 32%, tá bom? 9.120, o mesmo vale para contribuição, tá vendo? E já para comércio, a alíquota muda um pouco, tá ok? Para IRPJ, né, a alíquota de comércio para a base de presunção é 8%, tá ok? Sobre o faturamento de comércio. E de contribuição é 12%, tá ok? Então eu fiz o cálculo aqui, 8% sobre os 427.500, tá ok? Deu 34.200. E contribuição, a gente em cima de 427.500 vezes 12%, deu 51.300, tá ok? Aí acrescentamos aqui rendimento sobre a aplicação financeira, 3.325, o ganho de capital foi 8.550, tá ok? Aí vamos somar aqui a base de cálculo do IRPJ, ok? Então temos 9.120 de serviço, tá ok? Comércio deu 34.200, que foi aquelas bases de presunção que a gente calculou agora há pouco, tá bom? E mais rendimento de aplicação financeira, 3.325, e ganho de capital, 8.550, que deu um total de 55.195, ok? Base de cálculo da contribuição, mesma coisa, vamos somar as bases de presunção, que deu aqui de serviço, 9.120, contribuição 51.300, e rendimento de aplicação financeira 3.325 e ganho de capital 8.550, ok? Então 72.295. Aí aqui eu puxei também já, não tinha necessidade, mas eu já puxei a base de cálculo do COFINS e do PIS, tá bom? Que dá 459.325, tá? Já aproveitei, já puxei logo aqui também, já somando a receita total do PIS e da COFINS, como vocês estão vendo. E vamos ao cálculo, o imposto devido com a alíquota para IRPJ, tá ok? 15%, tá vendo? Em cima da base de cálculo que a gente acabou de ver a soma, que é em cima dos 55.195, você joga 15%. Aqui não tivemos adicional de IR, tá ok? Tem até uma fórmulazinha aqui, não tivemos adicional de para o IR, porque não passou, tá ok? Um trimestre é 60.000. Ok, então a base de cálculo deu 55, não ultrapassou. Se tivesse dado, por exemplo, 65.000, então você pegaria 65 menos 60 vezes 10%, você encontraria a sua adicional, tá ok? Somaria, o adicional somaria ao imposto devido, tá bom? Que nesse exemplo não tivemos retenções, notas, né? Que aí é sobre notas fiscais, a compensar de 1.000%, aqui não tivemos nesse exemplo, mas se tiver fazendo os cálculos, tá ok? Um dia quando você estiver calculando, se tiver, você coloca aqui para deduzir, tá bom? Deduzir no seu imposto, tá?
E tivemos o imposto retido sobre as aplicações financeiras, que deu 665, tá aqui também, tá? Então a gente tem um IR a pagar de 7.614,25, que é os 8.000 menos 665, tá bom? Dá esse resultado a pagar. A contribuição, tá bom? É a alíquota de 9%, tá bom? Então, em cima daquela base de cálculo que a gente calculou agora há pouco, fez a soma, tá? Então é 9% em cima de 72.295, que vai dar 6.506,55 a pagar, tá bom? Não tivemos retenções, mas se tiver, você coloca aqui que vai deduzir, que vai dar um imposto menor aqui, tá bom? E aí tivemos também, eu fiz a COFINS, né, que é 3%. 3% em cima da base de cálculo aqui, ó, que a gente somou, tá ok? 3% em cima de 459.325. E o PIS, 0,65%, em cima também dos 459.325. Lembrando de novo, se tiver retenção, você coloca as retenções e o imposto vai dar menor, tá bom? Aqui essa planilha também tem ISS a pagar, o profissional, mas eu não vou entrar em detalhe agora, questão de ISS, mais para frente a gente retoma o assunto, questão de ISS, tá ok? Então vamos voltando aos nossos exercícios. Vamos falar agora um pouquinho de exercício de cálculo do lucro real. Só vamos passar aqui, que toda vez que eu volto, não sei por que eu volto lá do começo. Tá? Vamos lá. Exercício de cálculo do lucro real. Primeiramente, eu vou só explicar um pouco aqui, né, como funciona o lucro real, né, como é que você pode estar fazendo a opção por ele, como é que funciona o cálculo, os regimes que você pode estar utilizando dentro do lucro real, ok? Não vou entrar em toda a parte teórica, nem que seja para próximas aulas, mas vou explicar um pouco aqui, tá ok? Quando você faz a momento, né, pela opção, o lucro real, né, você tem duas opções, que pode ser pelo regime anual ou fazer pelo regime trimestral, tá? O anual são antecipações mensais com base em balancete ou receita bruta, mediante pagamento do IR da contribuição até o último dia do mês de fevereiro, né? Em caso, no exemplo aí, janeiro, você vai calcular, vai recolher em fevereiro, ok? E lucro real regime trimestral, tá? São antecipações trimestrais com base em balancete ou receita bruta, mediante pagamento do IR da contribuição até o último dia do mês de abril, ou do final do trimestre, né? Do mês subsequente, final de cada trimestre, tá ok? E falando já em lucro real trimestral, como vocês estão vendo, né? Em termos práticos, né? Será considerado como um exercício diferente, né? Embora no SPED SF, né, apresentado anualmente, conste o resultado dos 4 trimestres, tá ok? E vou falar um negócio aqui que é bom vocês anotarem, que é muito importante, tá ok? No lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior não pode ser compensado com o prejuízo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do mês ano calendário, tá ok? Então, repetindo, no lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior não pode ser compensado com o prejuízo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do mesmo ano calendário. O prejuízo fiscal de um trimestre só poderá reduzir até o limite de 30% do lucro real dos trimestres seguintes. Então, novamente, anote aí, isso é bem importante. O prejuízo fiscal de um trimestre só poderá reduzir até o limite de 30% do lucro real dos trimestres seguintes. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Nosso exemplo que a gente tem, lucro real trimestral. Empresa que inicia a atividade em janeiro de 2017, né, estimando-se uma alíquota de contribuição e de IR de 30%, né, é uma situação hipotética, né, para vocês entenderem, né, sobre o lucro já ajustado. Então, você vai aí os dados, né, de lucro, compensação, base de cálculo e tributos. Você vê que no primeiro e no segundo trimestre deu prejuízo, tá ok? 80 mil, 50 mil. Já no terceiro e quarto deu lucro, tá ok? Então, no terceiro e quarto, né, são a compensação até o limite de 30%. Então, é 30% em cima de 90, em cima dos 30, que deu os resultados de compensação, 27 mil e 9 mil, tá ok? Aí tivemos a base de cálculo, tá ok? Do terceiro trimestre deu 63, quarto trimestre 21, tá? Os tributos 19.900 e 6.300, que é o 30% em cima aí da base de cálculo, tá ok?
a soma do tributo deu 25.200, tá bom? Mas faço uma observação quanto a essa situação hipotética, né? Se tomarmos todo o ano em calendário, né, percebemos que a empresa, vocês podem ver aí que a empresa fechou no vermelho, né? Acabou dando prejuízo aí de 10 mil, tá? No entanto, né, ela pagou 25.200, né, de tributos, que é definitivo. Se estivesse no lucro anual, né, o tributo não seria devido, visto que o prejuízo fiscal apurado no decorrer do ano seria compensado sem um limite de 30%. Tá bom? Só para vocês ficarem atentos. Vamos a mais um exemplo, né, que é a mesma situação, tá? Utilizando a lei de 30% para cima de contribuição e só que aí no primeiro e no segundo deu lucro, né, e no terceiro e no quarto deu prejuízo, ok? No final os tributos deu 39 mil, também se utilizou a alíquota de 30%, tá? Em cima de 80, em cima de 50, tá bom? Só como eu falei, no lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior não pode ser compensado com prejuízo fiscal de trimestres exercícios seguintes, ainda que dentro do mesmo ano calendário, como vocês podem estar observando aí, tá ok? Então, vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre o cálculo do lucro real anual, né? Falando do trimestral, vamos falar um pouco do anual agora. O lucro real anual, né, tem por duas situações, né? Por estimativa mensal, na apuração do lucro real anual, a pessoa jurídica contribuinte deverá antecipar o pagamento mensalmente, apurando o valor por estimativa, né? Calculando através de aplicações de percentual sobre faturamento e demais receitas mensais, né? Percentual este que irá variar de acordo com a atividade da pessoa jurídica, tá? Regra idêntica à apuração do lucro presumido, né? Ou também tem as opções de lucros acumulados. Na apuração de lucro real anual, a pessoa jurídica contribuinte poderá a qualquer momento efetuar um balancete de suspensão ou redução, a fim de verificar se o valor que está sendo pago justifica-se ou se está antecipando menos imposto comparado com o apurado, com a base do faturamento e demais receitas mensais. Assim, a função no levantamento do balancete é de suspende ou reduzir o pagamento do imposto, confrontando o que foi apurado com o que já foi pago, né? Vamos para os exemplos aí para vocês ficarem bem atentos, né? Sei que deu uma confundida agora aí nesses dois, mas acho que uns exemplos vai clarear um pouco mais o que eu falei agora para vocês, tá ok? Então vamos para o primeiro exemplo, né? Com os dados apresentados a seguir referente a janeiro de 2018 e admitindo que a empresa é tributada através do lucro real, né, anual, e que ajustes já serem realizados no aluno, né? Que não ajustes a serem realizados no aluno. Realizou os cálculos do imposto de renda, do adicional, bem como o cálculo da contribuição, e sobre os dois regimes apresentados, né, como a gente explicou agora, pelo balancete, redução e suspensão, bem como pelo regime por estimativa, tá ok? Então vamos lá, tem agora um exemplo aí da DRE, tá ok? Para ficar bem legal para vocês entenderem. Tá, temos venda de mercadoria, venda de serviço, algumas vendas canceladas, desconto sobre as vendas, tá? Custo de mercadoria, tá bom? Algumas despesas, tá? Então analise bem essa DRE aí para a gente ir para a próxima etapa do exercício, tá ok? Tem também o resultado antes da contribuição que a gente vai usar esses valores, ok? Então vamos lá. Lucro anual para o balancete de suspensão, tá ok? Em janeiro de 2018 não houve ajustes ao lucro, né? Bem como a empresa não possui prejuízo fiscal nem base de cálculo negativo da contribuição. Como eu falei, vamos considerar algo mais simples, mais fácil para vocês entenderem, né? Não vamos entrar em assuntos mais complexos e senão vai confundir muito a cabeça de vocês, tá ok? Então temos a contribuição devida, que é 487 mil vezes a alíquota, que é de 9%. Voltando lá na DRE, vocês podem ver aí, ó, 487 mil, eu peguei dessa linha aqui, ó, resultado antes da contribuição, 487 mil. Só um porém aqui, pessoal, para vocês atentarem bem isso aí, porque só uma pequena observação. Uma vez eu fiz um processo seletivo, para uma empresa, e por acaso, vocês veem por que eu falo para vocês estudarem e ficar reforçando bem os estudos.
Você vê, isso aí, essas coisas a gente até aprende, né, muito, assim, pelo menos a parte teórica, alguns cálculos, a gente até aprende na faculdade, tudo, mas a gente acaba, né, deixando passar batido, não coloca muito em prática, esquece, né, não lê livros. E por acaso nesse processo seletivo tinha um exercício bem parecido com isso, assim, bem simples, sabe, não tinha que fazer redução, exclusão, adições, era bem simples o cálculo, só que eu totalmente não lembrava qual linha que eu pegava aqui, se eu pegava o lucro bruto e jogava já a porcentagem, se eu usava o lucro operacional, se eu considerava ou não ganho de capital e receita, sabe? Eu fiquei muito confuso nesse dia, né? Eu estava fazendo assim a prova totalmente leiga assim, do assunto, né? Fazendo de qualquer jeito, enfim, das contas, né? Eu não passei no processo seletivo, porque só pulava para a próxima etapa no processo quem conseguisse realizar pelo menos, se me engano, acho que era 70% ou 80% da prova, né? E eu não consegui realmente, tinha essa parte de lucro real, tinha outros conceitos também de outras áreas, tudo, né? Era bem mais que eu fiquei meio chateado, porque, nossa, como é que eu não lembrei, né, de um cálculo assim que às vezes você vê assim, é simples, né? Se você estudar um pouco, né, realmente compreender, você vai conseguir fazer esse cálculo, entendeu? Não é muito difícil, ok? Então, retomando aqui, IRPJ, né, IRPJ devido, 487 mil também, né, que a gente acabou de ver a linha onde a gente pegou, vezes 15%, né, que é a lei que eu do IR, deu aí 73.050, tivemos um adicional de IRPJ, 487 mil menos 20 mil, vezes 10%, dá 46.700. Uma observação quanto ao adicional. Essa observação é porque esses 20 mil agora em janeiro, mas digamos que você está calculando aí o imposto, deu 20, calculando o imposto de janeiro, aí em fevereiro você não vai utilizar menos 20 mil, fevereiro você vai utilizar menos 40, março menos 60, abril menos 80, e assim sucessivamente até dezembro, que eu acho que tá 240 mil quando chega em dezembro, tá ok? Então você vai aumentando, tá bom? E vimos aí que o total do imposto deu 119.750, né? Uma observação, né? A contribuição é indedutível para o cálculo do IRPJ, tá ok? Então, com muito cuidado aí. Vamos agora fazer o cálculo, né, para o pagamento por estimativa, tá ok? Vamos fazer, a gente fez agora, né, como vocês viram, a gente fez pelo balancete de suspensão, agora a gente vai fazer um cálculo para o pagamento por estimativa, tá bom? Então a gente temos aí vendas de mercadorias e venda de serviço, né? Se vocês quiserem estar olhando aí, nossa, tá 850 mil, mas lá estava 1 milhão, né, na DRE, vamos voltar lá na DRE para vocês compreenderem. A venda de mercadoria realmente está 1 milhão e venda de serviço 700 mil. Só que dentro da mercadoria tivemos vendas canceladas, né? 150 mil, e serviço também tem descontos condicionais, 100 mil. Então você tem que pegar a venda da mercadoria 1 milhão menos os 150 mil, tá? Que a gente dá os 850, e a venda de serviço 700 menos os 100, que dá 600, ok? Por isso que tá aqui. Bom, 850 mil, 600. Aí jogamos para cálculo de contribuição, vamos usar as alíquotas, né, para encontrar a base. Para mercadoria, como vocês viram, né, vocês estão anotando aí, que eu tenho certeza, que a base de pressão para comércio, né, 12%, tá bom? Da base de cálculo 102 mil, serviço 32%, deu 192. Aí vamos considerar a receita financeira, 100%, juros sobre patrimônio líquido, ganho de capital e receita de aluguel. Isso para contribuição, tá ok? Depois vamos chegar no IR. A base de cálculo deu 346 mil, essa soma, tá? Já somei aqui, já deixei prontinho, tá bom? A alíquota de 9%, então deu 31.140 só de contribuição. Vamos ver agora o IR. O IR é os mesmos valores de receita, 850 e 600. Tá? Porém, para a alíquota para venda de mercadorias é 8%, tá? Então a base de cálculo dá 68, e serviço 32, fica a mesma coisa, 192, e vocês podem ver que não entra receita financeira nem juros sobre patrimônio líquido, tá ok?
Essas duas não entram, tá? Nas próximas aulas eu vou explicar mais um pouco, né? Por que que não, algumas receitas não entram aí para a base, tá bom? A gente vai explicando aos poucos. Mas ganho de capital e receita de aluguel entrou, tá, ok? Então, veio que a base de cálculo de 276 mil, tá? Aplicando 15%, 41.400, tá, ok? Se tivermos adicional, você pega 276 menos 20 mil, encontra 256 mil vezes 10%, tivemos aí 25.600, tá, ok? E tivemos um total de 67 mil, ok? E agora vamos fazer um comparativo, né? Vamos fazer um comparativo aí do que a gente fez, os dois cálculos, por balancete e por estimativa, tá? Por balancete, né? Percebemos aí que o total do imposto deu 163.580, né? Poxa, deu bem alto aí, né? E a estimativa já reduziu bastante, deu 98.140. Olha só a economia que você teve aí, 60.440, né? Então, por isso que é muito aconselhável realizar esse cálculo mensalmente, né? Por isso, todo mês você tem que fazer esse cálculo, né? Para saber realmente qual é a melhor opção que você pode estar fazendo, ok? Mas mais para frente a gente vai fazer outro exemplo, né? Como você pode estar fazendo esses cálculos mensalmente, porque né? Você tem que fazer cada vez mais realmente para começar a realmente fazer esse planejamento, fazer essa análise toda mensalmente o ano inteiro, né? Não é só como eu falei na aula 2, né? A gente às vezes só chega no final do ano e faz um planejamento que já vai pro ano todo e pronto, esquece o cliente, né? Não olha mais outras prerrogativas, não olha mais outros itens, tá? Não só para lucro real, mas outros casos também você tem que estar acompanhando, tem que estar sempre atento essas normativas para instruir bem o cliente, né? Então vamos ao exemplo 2, né? Que eu falei para vocês, né? Então, considerando aí, né, que vamos considerar, né, que o valor do imposto devido, né, com base nos percentuais aplicados sobre a receita, né, por exemplo, aí do mês de junho, né, coloquei um exemplo do mês de junho, 30 mil, tá ok? Só que você foi lá e fez o imposto, né, com base no balancete acumulado de janeiro a junho, né, você encontrou aí o valor do imposto de 40 mil, né, e dentro aí o valor do imposto pago, retido ou compensado de janeiro a junho deu 25 mil. Então, o saldo a pagar, né, por balancete acumulado no mês de junho é os 40 mil menos os 25 mil, que dá um total a pagar de 15 mil. Então, se você optar pelo balancete de redução, haverá um desembolso de apenas 15 mil, ao invés de 30. Então, observe aí que no mês de junho, a forma mais viável é a opção pelo pagamento com base no balancete de redução de janeiro a junho. Apesar de apurar 40 mil de imposto, serão deduzidos os impostos já pagos, retidos ou compensados, ok? Nos respectivos meses, tá? De que deu 25 mil, restando saldo a pagar de apenas 15 mil, sendo que o recolhimento com base na receita bruta custaria para a empresa 30 mil, pois os valores pagos nos meses anteriores não podem ser deduzidos, por não compor a base de cálculo do mês. Ou seja, esses 25 mil aí, que foi imposto pago, retido ou compensado, eles não podem, no mês de junho, eles não podem ser deduzidos, ok? Então ficaria os 30, a empresa teria que pagar os 30 mesmo, tá? Sendo que, se você fizer essa análise aí, reduz, né? Ela vai pagar só 15, ok? Então, como eu falei, esse estudo deve ser feito, né? Cada mês do ano, né? Então, realmente você tem que estar trabalhando. Mais duas observações aí, ok? O mesmo critério adotado, a primeira observação, o mesmo critério adotado para o cálculo do imposto de renda deverá ser também adotado para a contribuição sobre o lucro líquido, tá bom? Por isso deve ser analisada a melhor alternativa calculando os dois tributos, tá, ok? Como a gente viu aqui, uma estimativa, você vê que as receitas financeiras entrou para contribuição e juros, né, sobre patrimônio líquido, mas não entrou para IR. Tá bom? Então você tem que ficar bem atento e analisar aí realmente para saber qual os valores realmente que vai estar bem ou que para você fechar o imposto. E a segunda observação é o balancete utilizado para suspender ou reduzir deverá ser transcrito no livro diário, né? E no livro LALOR, transcrever a apuração do resultado. Tá? Então não esqueçam de fazer isso também, quando vocês estiverem apurando o lucro real, tá ok? Transcrever aí livro diário e LALOR, tá bom? E com isso a gente encerra nossa aula de hoje, que é nossa terceira aula em como fazer um ótimo planejamento tributário, tá ok?
E pessoal, eu acho que vocês devem estar se perguntando por que não dei exemplo de cálculo para o Simples Nacional, tá bom? Gente, é porque o Simples, né, o que você tem que entender não é nem o cálculo em si, né, porque o cálculo em si é bem tranquilo, né, você vai jogar lá dentro do sistema lá, vai puxar o anexo, vai puxar os alíquotas, vai puxar o líquido efetivo e vai fazer o cálculo para você, tá bom? Mas você tem que entender algumas particularidades, né, que eu vou explicar isso aqui na próxima aula. Na próxima aula eu vou explicar todas as particularidades e alguns macetes aí que você tem que ficar atento quanto ao Simples Nacional, né? Só tem o nome de Simples, mas não tem nada de simples. Para quem já faz o cálculo e já sabe como é que é. Então eu vou ter que explicar as particularidades para vocês, tá ok? Para ficar bem legal quanto a isso aí. Por isso que eu não falei do cálculo. Tem que explicar só a outra parte. Realmente, essas particularidades, tá ok? Então, vocês estão vendo aqui na próxima aula, né? Vamos falar de cada regime tributário, vamos falar um pouco de incentivos, né? Mais dicas e técnicas, né? Para você estar planejando bem legal. E eu acho que, dependendo, eu vou disponibilizar já alguns materiais, tá? Para reforçar o estudo para vocês. E se você tiver com alguma dúvida, né? Comenta aqui embaixo, comenta aí o que vocês acharam, tá ok? E um recado, né, para finalizar esse vídeo, um recadinho para vocês, né? Gente, a complexidade da contabilidade tributária, ela representa uma tarefa significativamente difícil para as empresas, né? O empresário, ele passa muito aperreio quanto a isso, né? Essa parte dos tributos, né, assusta bastante. E também um desafio constante para os profissionais da área de contabilidade, haja visto as constantes mudanças das normas tributárias, bem como as possibilidades de interpretação e análise sobre os tributos que incidem sobre as diferentes atividades e operações das empresas. Então, como eu sempre falo aqui, mantenha-se atualizado, reveze sempre um tempinho para reforçar os estudos, porque, gente, conhecimento nunca é demais, certo? Então, realmente vocês estarem bem atentos a isso, né? Eu vejo muita gente passando sufoco nos grupos, perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo, não sei como é que preenche, não sei como é que, não sei o que, sempre algumas dúvidas assim que é questão de leitura mesmo, sabe? Leitura de manual, leitura de uma legislação, leitura de uma norma. Muitas vezes a norma não está tão complexa, sabe? Basta ler 1, 2, 3 vezes ali que realmente se compreende e consegue aplicar muito bem, tá ok? Então espero que vocês realmente tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço e tchau, tchau.